dessa felicidade chegou a bancarrota. Quando digo bancarrota, nós não estamos em bancarrota, porque nós não estamos no século XIX. Nós estamos numa crise da globalização, portanto, vamos lá gerir isto com uma certa distância. Não é? O que acontece é o seguinte, é que, enquanto que, como disse o Sr. Secretário de Estado, enquanto que as pequenas economias da Europa exportam entre 50% a 100% do PIB, nós exportamos 30, exportamos 35% porque o PIB baixou, não é? 30% é pouco mais ou menos o que exportam as grandes economias europeias em termos de dimensão. O Reino Unido, a Itália, a França e a Espanha, 40 milhões de habitantes, que exportam entre 26% e 29%. Nós exportávamos 32%, agora estamos em 35%. Mas a grande normalidade é a Alemanha, que tem 80 milhões de habitantes e exporta 45% do PIB. A conversa que nós vamos ter é com os alemães, que têm enorme dificuldade em perceber o que é que está a passar com Portugal. Porque para eles é muito simples. Porque é que vocês, em vez de serem como os de baixo, que são grandes, não são como os pequenos, que estão em cima? Pronto. Nós temos que mostrar, temos que inventar uma maneira de responder aos alemães com respeito... A segunda ideia-chave que tem o texto do Dr. António Manzoni é a seguinte, é que a nossa especialização de bens industriais não nos leva a lado nenhum. Por uma razão muito simples. Nós não precisamos de aumentar as exportações, nós precisamos de vagas exportadoras. Uma vaga exportadora é, sobretudo, uma vaga de investimento nos setores exportadores, porque se descobriu uma oportunidade que tem sustentabilidade. Quando eu não tenho... O que é que acontece com os nossos setores? Se nós pegarmos nas nossas exportações industriais, nós verificamos três coisas fundamentais. Em primeiro lugar, estão em setores que crescem pouco no comércio internacional, em média. Em segundo lugar, em setores que são concorrenciados pelos países asiáticos, em particular pela China. E em terceiro lugar, quando não são concorrenciados pelos países asiáticos, são concorrenciados pela Europa de Leste. Esta carteira de coisas que nós temos para oferecer ao mundo não nos vai levar a muito longe. Nós temos que atrair outras coisas, chamar outra gente, trazer outras multinacionais para Portugal, para crescer. E essa é uma terceira ideia fundamental que tem o estudo do Dr. António Manzoni. A quarta ideia, peço desculpa, fiz uma confusão na ordem. Há uma outra ideia que eu gostava de chamar a atenção, que é o seguinte: a globalização tem uma característica fundamental. Uma parte crescente do comércio dito internacional é um comércio no interior de firmas multinacionais. 40% das importações americanas são de comércio interior às multinacionais americanas. Os americanos não são loucos, não é? Portanto, os americanos... Pronto, a gente já sabe. Agora, o que eu estava a tentar dizer é o seguinte: nós temos... O mundo do Fundo de Fomento de Exportações acabou. Nós temos que nos posicionar na cadeia global de muitas multinacionais para encontrar um lugar em que sejamos úteis. Nós hoje somos um país que não somos úteis para praticamente ninguém. Isso é uma coisa dramática. E, portanto, nós temos que ser nacionalistas do ponto de vista de queremos ser melhores, mas temos que trabalhar com aqueles que estão na globalização e que nos trazem mercado, conhecimento, experiência. Pronto. Isto é o trabalho que o Dr. António Manzoni se fartou de trabalhar para traduzir esta ideia. E daí chegamos à parte final, portanto já estou mesmo a acabar, vou saltar por cima disto tudo, que não tem interesse. Olhando para Portugal, se nós quisermos posicionar Portugal na globalização, temos que olhar para os sítios onde nós temos pontos fortes. Nós tentamos chegar a 4 macrofatores onde temos pontos fortes. Um primeiro que toda a gente sabe, ambiente e recursos naturais. Claro que nós conseguimos queimar uma parte das florestas, estragar uma parte do ambiente, tudo bem, mas temos ainda coisas, não é? Portanto, ainda há muitas coisas para aproveitar, não é? Nós temos uma localização e espaço disponível. Espaço é um valor muito importante. Ter espaço onde as pessoas possam pôr tralha, coisas, não é? Onde possam experimentar coisas que precisam de distância para andar de um lado para o outro, quer dizer, pronto. Nós temos competências tradicionais na indústria e nas engenharias, engenharia civil, nós sabemos trabalhar textos, sabemos trabalhar plásticos, sabemos mecânica de precisão, sabemos fazer vinho, sabemos fazer azeite, sabemos fazer muitas coisas boas, portanto, nós temos competências. E temos uma coisa que é a nossa grande realização dos últimos 30 anos, que são dezenas de milhares de pessoas doutoradas nas melhores universidades do mundo em tecnologias. É claro que nós achamos que isso é tudo uma coisa que ninguém deu por isso. Uma parte deles, felizmente, ficou lá, porque quando voltar, vêm com o telemóvel, com uma carteira de contactos muito mais rica que alguma vez teriam se tivessem ficado cá.
Mas nós corremos um risco muito grande. É que aqueles que cá ficaram, a senhora Merkel teve já o cuidado, no início desta crise, de ir à Espanha e dizer assim, se vocês tiverem excesso de engenheiros, nós temos muito bom gosto em recebê-los em Alemanha. E nós fomos construindo polos de conhecimento, centros universitários de investigação e gente que ganha prémios internacionais na ciência e tecnologia. É claro que para a maior parte das pessoas que estão hoje todas aflitas com o problema do dia-a-dia, isto não tem conta nenhuma. Mas este azul é que muda tudo. Porque a globalização é capital humano e isto é o grande investimento, porque a terra, a localização... Agora, nós temos que aproveitar isto e a nossa ideia foi dizer assim, como nós vamos a caminho de fazer um debate nacional entre os da reindustrialização versus o do país turístico versus o dos serviços e vamos todos zangar à volta de coisas irrelevantes como é o nosso hábito, o que nós tentamos aqui mostrar é que nós temos várias oportunidades que dá para todos. À volta dos polos de conhecimento e novas competências, nós dissemos assim, nós temos que nos transformar numa plataforma de prestação de serviços às multinacionais que tem que ter uma grande capacidade empreendedora nacional. Porque as multinacionais, como eu tentei dizer no princípio, hoje, a Cisco, a Siemens, precisam de parceiros. Eu não quero compará-las com os rinocerontes, mas eu desde pequenino que ouvi dizer que os rinocerontes precisam de uns pássaros que andam em cima para tirar porcaria de cima deles. Nós temos que encontrar vários rinocerontes para sermos pássaros. É claro que isso não é muito orgulhoso, nós gostávamos provavelmente de ser rinocerontes, mas eu acho que, apesar de tudo, é mais engraçado ser pássaro. A segunda coisa é, nós temos que ser, em torno do ambiente e dos recursos naturais, um polo de serviços de acolhimento e saúde. Nós temos que ser a Flórida da Europa. Nós no DPP já dizemos isto há anos, não é? Mas agora há mais pessoas a dizer isso é bom. Quando se diz Flórida da Europa, nós estamos a falar de Flórida, tem 600 mil pessoas a trabalhar em saúde. Não só em saúde, como em engenharia biomédica, como em próteses, como em coisas para as pessoas não terem colapsos cardíacos, é a primeira coisa que vêem lá. E tem tecnologias de informação, tem simulação, tem audiovisual, tem uma quantidade de coisas. Pronto, também tem crocodilos e eu não tenho, tá bem, mas não tem problema. Depois nós temos uma coisa fundamental que é competências tradicionais. Estas duas coisas que estão deste lado são as coisas que vão crescer, mesmo que a Europa, como vai acontecer, vai estar 10 anos a patinar. Nós não podemos contar que a Europa vai crescer. Na minha opinião, isto já não é uma opinião do grupo, é uma opinião da minha exclusiva responsabilidade. Mas quando a Europa não cresce, ela vai ter que reduzir custos. Pelo menos isso nós sabemos. Que nós temos aí uma grande oportunidade, desde que consigamos que eles reduzam os custos cá. Nestas duas coisas. Tecnologias de informação e serviços nela contidos e saúde. Se eles reduzirem os custos cá, o mercado único é uma coisa muito boa para Portugal. Aqui deste lado trabalhamos com o que não é europeu. Cá em cima o que é que nós estamos a tentar dizer? O mundo é um mundo que está absorvido numa construção gigantesca de cidades. Notem, até a Guiné Equatorial vai construir uma capital nova. Os chineses constroem praticamente cada semana a sua cidade, não é bem assim, mas é quase, não é? Portanto, o mundo é um mundo de construtores. Só que as cidades hoje têm um problema. Têm 3 grandes diferenças relativamente às cidades que nós conhecemos. Primeiro, a energia é mais cara. Segundo, a água é mais escassa. Terceiro, as comunicações são muito mais baratas. E temos que reinventar cidades. Nós somos ótimos para reinventar coisas. E, portanto, nós deveríamos estar a trabalhar com os multinacionais, com os construtores, com os arquitetos, com os projetistas, para sermos capazes de começar a construir cidades fora da Europa. Mas para isso precisamos ter montras cá em Portugal para se mostrar como é que funciona uma cidade. A cidade de Siemens, a cidade de Cisco, a cidade das multinacionais. Cá em baixo nós temos localização e por isso temos que atrair as multinacionais de fora da Europa e de fora dos países desenvolvidos que andam à procura de localizações. Porque, coitadinhos, os chineses, coitadinhos, não vou fazer expressão, não é? Os chineses andam à procura de sítio para se multinacionalizarem. Os indianos andam à procura de sítios. Os brasileiros andam à procura de sítios. Nós temos um sítio muito bom para lhes oferecer. Convém não oferecer tudo só a um. A um. Bom, pronto, e era basicamente isso que eu tinha para dizer. E o texto que está
na vossa pasta, traduz isto mais por miúdos. Eu agora queria passar à parte seguinte. O nosso projeto não foi apenas um CD-ROM. O nosso projeto ficou, e não temos a devê-lo apenas às pessoas que eu acabei de referir do nosso trabalho. Sem a colaboração do técnico da Confederação de Comércio e de Serviços, que foi destacado para este projeto, o Dr. Hugo Oliveira, nós tínhamos tido um CD-ROM, mas não tínhamos tido projeto nenhum. Porque foi preciso interagir com empresas, com associações empresariais, preparar reuniões, preparar agendas, organizar documentos, escolher temas. Isso foi ele que fez. O Dr. Hugo Oliveira é parte deste projeto, embora não esteja no CD-ROM. Pronto. E então agora pedia às associações empresariais, se não se importassem, vinham aqui para a mesa, que é para ir uma após a outra, íamos pegar nas vossas apresentações. Tiveram uma enorme paciência para nos aturar, as associações profissionais, empresariais. Pronto. Pedia-vos que viessem para aqui. Porque eu agora vou ser mestre de cerimónias. Nós organizamos, de acordo com as instituições, um template conjunto, de forma a que todas elas exploram o mesmo tipo de assunto, para nos darem uma imagem dos setores onde elas estão. Pronto, muito bem. Nós vamos, portanto, começar esta apresentação e eu só gostava de referir aqui um aspecto que peço desculpa, que me falhou na apresentação. Eu referi que há várias associações empresariais, setoriais, mas há uma associação empresarial que está aqui, que é a Associação de Franchising, que não é setorial. O franchising é um modelo de negócio. E porquê é que nós consideramos que o franchising era fundamental aqui? Porque o franchising é, obviamente, um modelo de negócio que faz, ou que abre a possibilidade de transferir o que está no mercado interno para fora. Não há franchising vibrante se o mercado interno não for vibrante também. Mas essa vibração no mercado interno é suscetível de dar conceitos que vão para o mundo. E, portanto, essa é a explicação pela qual nós consideramos, e nós não conhecíamos, e quando começámos a ver a revista Negócios e Franchising, estou a fazer propaganda, peço desculpa, ficámos interessadíssimos pela quantidade de ideias que as novas empresas de franchising estão a explorar. Os períodos de crise são períodos para mudar conceitos. E são períodos bons para as empresas de franchising, ao contrário do que se pode parecer. Nós vamos começar primeiro, e ia pedir ao Sr. Engenheiro, ao Sr. José Pinho, para apresentar tudo o que tem a ver com engenharia, consultadoria e arquitetura. Pedimos em primeiro lugar porque este setor é o decano dos setores de serviços exportadores de Portugal. E, portanto, naturalmente, é o primeiro que nós convidámos para falar. Sim, senhor. Muito obrigado. A APPC agradece naturalmente a oportunidade de fazer esta apresentação e de ter participado neste estudo. É muito difícil apresentar uma associação e um setor depois da notável intervenção do Dr. Félix Ribeiro, mas enfim, tentaremos, apesar de tudo, fazer passar uma imagem boa também do setor e desta apresentação. A APPC, vamos ser naturalmente muito rápidos. A APPC é uma associação empresarial, fundada em 1975, representa os setores da arquitetura, engenharia, ambiente, economia e gestão, mas digamos que os setores que estão adequadamente representados na associação são os da engenharia e da arquitetura. As outras áreas têm menos representatividade no seio da associação, digamos assim. Naturalmente que a APPC integra a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, como sabem, foi constituída numa lógica de fileira
e integra vários diversos órgãos setorialmente relevantes, junto de reguladores do mercado e comissões de acompanhamento de algumas áreas muito importantes para a atividade das nossas empresas. Também é representante de Portugal junto das federações internacionais do setor, desde logo a Europeia, a EFCA, a FIDIC, que é a Federação de Nível Mundial na área da Engenharia, uma regional, que é a Federação Pan-Americana, e a Associação Europeia, a Federação Europeia também dos Consultores de Gestão. A APPC tem cerca de 160 empresas deste setor de que agora falamos, da engenharia e arquitetura, e representa cerca de 25% do mercado, se o avaliarmos em termos de volume de negócios, em termos de volume de vendas. Portanto, estas 160 empresas fazem cerca de 25% do valor de referência do setor. Globalmente, este mercado tem um volume de negócios da ordem dos 2.500 milhões de euros, dos quais pouco mais de 2.200 milhões de prestação de serviços, e todos estes números que vamos apresentar se reportam naturalmente à estatística dos serviços prestados às empresas do INE, produzida pelo INE e relativa a 2010, que é o ano mais recente que se encontra disponível. É um setor com cerca de 8.600 empresas, naturalmente com uma multiplicidade de pequenas unidades, até porque o volume de emprego, como vê, é de 31 mil pessoas. É um setor muito qualificado, é um setor que no passado recente teve a oportunidade de intervir em áreas muito relevantes do ponto de vista da modernização do país e das suas infraestruturas de diversos setores. E passávamos então a analisar a presença do setor nos mercados externos. Este é um setor que sempre teve presente em territórios bem mais vastos do que aqueles que correspondem a Portugal. É um setor que tem, portanto, vocação internacional, é um setor que tem mentes internacionalizadas e, portanto, capacidade de motivar pessoas para trabalhar em territórios em diferentes localizações. E, portanto, em termos globais, e reportando a 2010, que é o último ano com dados oficiais publicados, as exportações do setor representam já 20% da respectiva produção, sendo 1/3 orientados para a União Europeia e os restantes 2/3 para países terceiros, sendo que aqui, naturalmente, a África de expressão portuguesa e, sobretudo, do Angola, têm uma relevância muito expressiva. O mercado interno, que não estamos hoje aqui a analisar, mas que é muito relevante porque não se pode pensar em conquistar espaço no negócio internacional descurando a base interna. Vão-me perdoar. Mas, portanto, dizia que o mercado interno vem apresentando um decréscimo significativo que tem sido, felizmente, apesar de tudo, compensado pelo crescimento muito expressivo das exportações, que cresceram, de facto, 51% em 2010, é um número muito relevante. Em 2011 manteve-se a tendência, não há dados finais, mas seguramente não se atingiu um valor tão expressivo, mas a tendência continua a ser de crescimento. Mas, de facto, fica a grande preocupação com o mercado interno, já que a avaliação que podemos fazer de 2012, há áreas de mercado que se situarão, alguns subsetores dentro do nosso negócio, situar-se-ão, em termos de mercado interno, em cerca de 20%, 20-30% daquilo que acontecia em 2008. Isto é muito preocupante, vem já tendo reflexos nos anos passados, o VAB vem-se reduzindo
3,5% em 2009 e 4% em 2010. Em 2011 terá certamente acontecido o mesmo e, portanto, existe algum receio daquilo que possam vir a ser os resultados da atividade do setor em 2012 e a sua projeção também para 2013. Portanto, o setor está muito bem preparado para intervir no mercado internacional, sempre teve presença em territórios muito mais vastos do que Portugal. A modernidade que o país hoje apresenta na maior parte das suas infraestruturas também deu a estas empresas a oportunidade de se alinharem com as melhores práticas técnicas internacionais. Temos, de facto, a grande preocupação de estarmos a fragilizar a nossa base de mercado interno, que pode, de facto, comprometer a estabilidade de muitas empresas. A queda do mercado interno foi muito abrupta e, naturalmente, que as empresas vieram a preparar-se ao longo de muitos anos para intervir em áreas, a gastar muitos recursos nessa preparação e houve, de facto, uma ruptura abrupta das expectativas que legitimamente se tinham construído. Portanto, significa isto que é preciso ter muito cuidado com a análise que se faz das exportações, é preciso assegurar que elas não ficam fragilizadas e que, portanto, podem continuar este caminho sustentadamente. O mercado interno, além da diminuição do seu volume, teve ainda a introdução de algumas outras disposições que prejudicaram bastante a capacidade das empresas prosseguirem com sustentabilidade da sua atividade. O Código da Contratação Pública, sendo introduzido, de facto, numa altura em que o mercado estava em queda, tem conduzido a que, por força também da má interpretação e das más práticas de algumas entidades adjudicantes, tem conduzido a práticas que naturalmente prejudicam os serviços e a vida, os serviços e a vida das empresas do setor. Preocupa-nos porque os processos de internacionalização carecem naturalmente da capacidade em muitos domínios, designadamente o financeiro. O setor financeiro, como sabem, tem problemas próprios também e, portanto, as empresas do setor precisam naturalmente de alavancar financeiramente as suas atividades e no sistema financeiro, hoje em dia, há algumas dificuldades vão surgindo nessa matéria, desde o financiamento até coisas que por vezes se fala menos, mas a concessão de garantias bancárias que sejam aceites por alguns clientes com particulares exigências em termos de rating do próprio setor bancário. Naturalmente que a aposta que o Estado português vem fazendo na diplomacia económica e em que esta estrutura possa estar efetivamente ao serviço do desenvolvimento da capacidade exportadora do país é relevante, espera-se que venha efetivamente a ter bons resultados e que o esforço de cooperação económica do Estado português possa de facto ser progressivamente entendido numa lógica mais empresarial do que algumas vezes chegou a ser. No seio da APPC, de facto, estão na APPC muitas das empresas estruturalmente mais apetrechadas. As empresas que estão na APPC têm uma quota-parte de exportações superior àquela que estão no mercado e há, de facto, muitas delas que já têm ou vão ter, com certeza, este ano, mais de 50% da sua atividade orientada para os mercados internacionais. Uma referência final, apenas a uma iniciativa que vamos ter e que é importante também para aquilo que estamos a refletir. Portanto, o mundo da consultoria e da engenharia está objetivamente a mudar, não só em Portugal como noutras paragens.
Esta conferência, que é organizada em parceria pela Associação, pela APPC e pela Federação Europeia, visa precisamente apoiar a reflexão e a discussão em torno daquilo que são os caminhos para estratégias de sucesso que são cada vez mais num mercado mais global e, portanto, apelam a uma internacionalização das empresas em Portugal e nos restantes países. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. José Pinho. Íamos passar à doutora Cristina Matos, que é vice-presidente da Associação Portuguesa de Franchising. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à CCP o convite que fez à Associação Portuguesa de Franchising. Normalmente temos estado muito excluídos destas ações, desses eventos. É muito bom, pela primeira vez, sentirmos-nos deste lado e podermos transmitir-vos aquilo que é e aquilo que representa a Associação, não só a nível nacional, como também a nível da expressão internacional que já vamos tendo com diversas marcas e serviços que temos vindo a trabalhar ao longo dos anos. Agradeço também igualmente às empresas que me permitiram divulgar aqui os seus dados, uma vez que esses são notórios do sucesso e da capacidade que nós temos de internacionalizar as marcas de franchising criadas em Portugal. A associação foi constituída em 1988 e assume como principal função o estudo, a divulgação e a promoção do franchising enquanto técnica empresarial. O franchising é um sistema de comercialização de serviços ou tecnologias e pode ser aplicado na maioria das atividades empresariais. E por isso nós temos um vasto mercado onde nós conseguimos interagir e trabalhar a nível nacional e a nível internacional. A associação tem como principais objetivos promover o franchising em Portugal, proteger a indústria do franchising, criando para isso e tendo para isso como base o Código de Deontologia Europeu, uma vez que nós não temos um código nacional, e influenciar e encorajar o desenvolvimento do franchising em Portugal e defender e representar os seus interesses não só em Portugal como no mundo. E por isso esta estratégia de internacionalização é tão bem-vinda. Atualmente existem em Portugal mais de 550 marcas. Há algo relevante a dizer acerca disto. Dessas 550, ou um pouco mais de 550, 270 são feitas em Portugal. São criadas por empreendedores, por pessoas que acreditam que conseguem desenvolver um conceito que pode ser exportado, que pode ser desenvolvido e dinamizado a nível nacional e, eventualmente, exportado depois para outros países. Destas mais de 550 marcas que dispomos, criámos perto de 12 mil empresas, o que já é significativo para o mundo do franchising, e deste mundo de empresas, neste momento, conseguimos ter capacidade para empregar mais de 73 mil pessoas. Como é que nós estamos? A nível dos serviços, como a maior exportação encontra-se atualmente no setor do vestuário e nos acessórios de moda, é aí que nós temos marcado uma presença forte a nível internacional. No entanto, começamos a verificar já interesse de outras marcas que são criadas em Portugal e que começam a olhar para o estrangeiro como um potencial de crescimento das suas próprias empresas. E estamos a falar de um mercado tão vasto como a restauração, os ginásios, como a administração de condomínios, agências de mediação imobiliária. Todas essas áreas de negócio fazem parte do franchising. Muitas delas vocês reconhecem no vosso dia-a-dia e que neste momento começam a estar preparadas e com necessidade de internacionalizar para manter a sua sustentabilidade. Os principais mercados neste momento temos a Europa, a América Latina, por razões também óbvias, e neste caso temos aqui o mundo lusófono, temos a África e a América, e outros países que são de interesse, como vocês vão ver aqui num dos exemplos, em que chegamos a ter uma marca portuguesa que até está no Cazaquistão, um bocadinho